Quero convidar o reverendo Wesley para vir até aqui à frente. Reverendo Wesley Redwa é capelão do Exército, por favor, pode se posicionar, casado com a Emily, que está ali no fundo. Eu não sei se a Emily está ali e já foi levar as crianças. Então, casado com a Emily, tem o João e o Joaquim, que são filhos. Eles já estão congregando aqui com a igreja desde meados do ano passado, de 2023. Ele é capelão do Exército Brasileiro, está servindo aqui como capelão, né, em Brasília. Que Deus te abençoe, que Deus te use, traga a mensagem do nosso Senhor. Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui nessa noite, poder dividir e partilhar da palavra de Deus com os irmãos. Cumprimento o reverendo Navarrete e a todos os irmãos aqui desta igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu tenho uma vaga lembrança dessa igreja. Eu acho que nos idos de 2002 teve alguma reunião do Supremo Concílio aqui, meu pai veio, eu só lembro de uma rampa. E essa rampa, quando nós voltamos agora, no ano passado, ela não existia mais. Eu descobri que ela virou o auditório Reverendo Natanael Emery, que louvado seja Deus por isso. E ontem ainda, quando eu estava em São João del Rei, eu vi um livro, e era da Igreja Presbiteriana Nacional, na biblioteca do meu pai, que era um livro dos 50 anos da igreja. E hoje, jamais imaginaria voltar a essa igreja e nesse momento tão importante e um privilégio tão grande para um servo de Deus, de partilhar da sua palavra. Eu quero lhe convidar, se você puder, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 12. Marcos 2, do 1 ao 12. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos pedir a ajuda do Senhor. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua palavra e reconhecemos a nossa condição limitada de pecadores, com o nosso entendimento desmantelado pelas vicissitudes da vida. Te pedimos agora, ó Deus, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, possa iluminar as nossas mentes e corações, para que a Tua palavra ela queime em nossa alma, já pela leitura, e assim sejamos ministrados pelo Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esse texto aqui é um retrato do ministério de Jesus.
E é um retrato, eu creio, comum, que está registrado, poderíamos assim dizer, nesse álbum chamado o Evangelho de Marcos. Esse retrato simplesmente é uma expressão de uma reunião aonde Jesus está presente, pregando ali a sua palavra. É muito interessante, porque, veja bem, Jesus estava em Cafarnaum, estava numa casa, diz aqui o texto que a casa estava entupida de gente, essa casa estava lotada, tinham pessoas até a porta, porque não haviam lugares mais disponíveis, porque tudo que aquelas pessoas mais desejavam era ouvir Jesus. Jesus estava dentro daquela casa, falando a respeito do Evangelho e do reino de seu Pai. E as pessoas estavam ali nessa reunião, lotada, complexa, cheia de gente, cheia de pessoas, porque eles sabiam, onde a presença de Jesus era firmada, alguma coisa grande poderia acontecer sobre as suas vidas. E a história sagrada diz aqui que 4 homens souberam que Jesus estava naquela casa, ministrando, pregando, e aquelas pessoas dispostas e sedentas a ouvir o que Jesus estava ensinando, resolveram levar uma pessoa que precisava talvez ouvir mais que eles a respeito de Jesus. E a história, ela parece dramática, mas ela talvez tenha até um tom um tanto quanto jocoso. Imagina eu e você presentes nessa reunião, e nós estávamos ali, com certeza, iríamos chegar bem cedo, porque queríamos estar mais próximos e aos pés de Jesus, para ouvir um pouco a respeito de Jesus. Nós não queríamos ouvir da janela, e muito menos, nós não queríamos invadir a casa dessa pessoa pelo telhado e descer. Alguém imagine você, Jesus ali ensinando a respeito do Evangelho do Reino, aqueles amigos quando se deparam com aquela casa, vê aquela casa entupida de gente, eles falam, olha, não tem mais jeito, chegamos a atrasar demais, precisamos arrumar uma outra estratégia para apresentarmos esse nosso amigo paralítico que precisa ao menos ser percebido por Jesus. E aí, quando eles perceberam, olharam para o eirado da casa, viu que não era tão simples, como alguns anos que eu já morei lá em Niterói, a gente brincava muito quando queria subir no muro. Um deles deve ter pensado, tem uma estratégia, nós vamos apresentar esse paralítico, hoje ele vai ter um encontro com Jesus. E aí um deles falou, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar dar uma subida no muro, você me ajuda com o pé, eu vou alcançar lá no alto da casa, e a gente vai arrumar um jeito, porque eu sei mais ou menos onde Jesus está, e lá eu vou destelhar aquela casa, eu vou abrir um círculo, e nós vamos descer aquele paralítico bem no local onde Jesus se encontra. Imagine você se nós estivéssemos lá, seria a descida triunfal, ou nós iríamos pensar, olha, os céus desceram, porque até um aleijado desce do eirado da casa, só para ouvir a respeito do Evangelho de Jesus. E foi isso que aconteceu. Eles desceram, aquele paralítico estava ali diante de Jesus, e a história diz aqui, como nós acabamos de ler, que Jesus curou aquele paralítico. Ele desceu içado pelos seus amigos, mas ele saiu andando pela porta, porque ele acabara de ter um encontro com o seu Salvador. Naquela reunião, irmãos, na reunião do Evangelho aqui de Marcos, capítulo 2, dos versículos do 1 ao 12, haviam determinadas expressões de grupos humanos presentes, que estão presentes também em qualquer reunião onde o nome de Jesus é afirmado. Então eu queria dizer para os irmãos aqui nessa noite que as expressões de grupos humanos que estavam presentes na casa onde Jesus estava pregando lá em Cafarnaum, nessa igreja também tem, talvez hoje aqui também tenha, determinados grupos que expressam as pessoas que estavam ali tão somente para ouvir a respeito do Evangelho de Jesus. O primeiro grupo que nós podemos identificar era aquele grupo de pessoas que queriam estar perto de Jesus, porque eles queriam ouvir o ensino em si de Jesus. A Bíblia diz aqui no verso 2 que Jesus anunciava-lhes a palavra, Jesus anunciava-lhes o Evangelho, e havia um grupo de pessoas que estavam ali a fim de aprender. Elas queriam algo de Deus. São aquelas pessoas que vão para a igreja e levam o seu caderninho e anota as lições mais importantes do sermão
que tocou ou que tocaram aos corações, que ministraram. Essas pessoas existem, talvez aqui nessa igreja exista também. Pessoas que sempre sacam a sua caneta e fica anotando, ou anota lá no celular. Esse grupo estava lá também, as pessoas estavam ali atentas. Elas queriam ouvir algo novo do Senhor. Elas ficavam maravilhadas quando o Senhor, Ele abria a boca. O segundo grupo que nós podemos identificar em reuniões aonde o nome de Jesus é afirmado, e aqui nesse lugar o nome de Jesus é afirmado também, nós estamos afirmando desde o início do nosso culto. São as pessoas que levam as outras pessoas para a igreja. E sempre tem alguém aqui, eu gosto do momento dos visitantes, porque alguém convidou. Tem alguém que tem esse desejo no coração, tem alguém que tem essa capacidade de sempre levar alguém que precisa. Nós sempre conhecemos um parente, um irmão, um amigo, que nós distribuímos ali um pouco do Evangelho, que criamos estratégias. Eu faço isso particularmente lá no meu trabalho. Os irmãos, como foi falado aqui, eu sou capelão e uma das funções minhas que eu realizo é realizar uma assistência para aquelas pessoas que querem ouvir a respeito de Jesus. E nosso culto acontece todas as quartas-feiras, de 12h15 a 12h55. Tem que fazer tudo, tem que ter um culto lá, mas esse culto ele acontece. E a gente sempre começa a convidar as pessoas na segunda-feira. E na segunda-feira a gente fala, olha, quarta-feira te encontro lá, viu? Quarta-feira espero você lá no nosso culto. Na terça-feira eu já pego o telefone do WhatsApp dessa pessoa e diz, olha, te aguardo quarta-feira. E ali eu mando outra mensagem à noite, olha, é amanhã. E na hora do almoço, quando a gente senta lá no nosso refeitório, eu já sento próximo da mesa daquela pessoa para dizer, olha, é hoje, quarta-feira, meio-dia, te aguardo lá. Eu não sei por que cargas d'água, ou a pessoa se sente constrangida, mas ela está lá, ela vai. E essa pessoa que vai também, aquela que convidou, está lá também, é muito comum isso. Então, em toda reunião, existem pessoas que levam as outras pessoas para lá. E a gente vê isso aqui também, os 4 amigos que levaram aquele paralítico. Provavelmente tem alguém que você convidou e você deve estar muito feliz, porque está aqui hoje, ou esteve ontem, ou estará amanhã, e essa pessoa ela tem esse desejo no coração, porque ela sabe, olha, se esse meu amigo, se essa minha amiga, se esse meu parente, se esse meu familiar ouvir a respeito de Jesus, a vida dela há de ser transformada. E era o desejo desses 4 amigos aqui. Eles sabiam que se aquele paralítico ouvisse um pouco a respeito de Jesus, ele teria a sua vida transformada. E está lá nessa reunião. O terceiro grupo, irmãos, que nós encontramos aqui, além do primeiro, aqueles que querem ouvir o ensino, que amam o ensino, que amam uma boa teologia, além daqueles que têm esse ímpeto de convidar as pessoas, de levar aquelas pessoas que precisam, tem aqueles que são trazidos, tem aqueles que estão aqui porque falam, pastor, eu não aguentei mais, foram tantos os convites, estava sendo assediado por aquela pessoa, porque para resolver de uma vez por todas, para ela não me perturbar mais, eu resolvi vir e eu vou pagar o meu compromisso, talvez nunca mais eu volto, mas eu fui lá e bati lá o meu cheque, fiz o cheque, eu fui lá na sua igreja, visitei, estive lá, então essas pessoas existem também, são aquelas pessoas que são trazidas, talvez elas elas estejam aqui não com tanta vontade no coração, mas alguém insistiu tanto, que alguém pergunta assim, ei, irmão, você é da onde? Não, eu vim aqui convidado de fulano de tal. E tem gente assim também, toda reunião tem. Toda reunião tem, alguém sempre traz alguém e tem aquela pessoa trazida. O quarto grupo está aqui também, viu, irmãos? É impressionante como o Evangelho, ele é maravilhoso. O quarto grupo é um grupo de pessoas que elas vêm para essas reuniões, elas trazem tudo. Mas a única coisa que elas não trazem é um coração para Deus ministrar neles. Estavam lá os escribas, trouxeram tudo, trouxeram seus arrazoados, trouxeram toda a sua capacidade e toda a sua pujança e todo o seu engajamento intelectual. Estavam ali diante do rei, estavam ali diante do Salvador, trouxeram toda a sua tecnologia, toda a sua performance intelectual, mas esqueceram de levar junto para aquela reunião o seu coração. E eles estavam lá.
Algumas vezes eu me incluo nesse grupo. Eu estou nas igrejas e muitas vezes eu levo tudo, menos o coração, para o Senhor ministrar. E o quinto e último grupo que nós identificamos aqui são os que se alegram com as ações de Deus. São aquelas pessoas que estão na igreja, estão assim, olha, Deus vai fazer alguma coisa. Se Deus fizer um milagre, glória a Deus, mas se Deus fizer a gente chorar, nós vamos chorar, porque eu quero é ter uma experiência com Deus. Está lá no finalzinho, no capítulo 12, as pessoas ficavam maravilhadas. Eu sei que o Botafogo vai ser campeão em 2024, Campeonato Brasileiro, e eu tenho certeza que nós vamos nos alegrar muito. É quando a gente chega lá no Engenhão com o bandeirão e diz, hoje o nosso time vai ganhar. E quando a gente sai naquela derrota é horrível, mas pelo menos a gente chora também. Nós temos a fama do chororô, é nossa. Pelo menos a gente sai chorando, mas quando ganha é uma alegria. Nós vivemos o êxtase no ano passado por final, mas o mais importante foi sentir a emoção com aquele time lá. Tem pessoas que chegam na igreja, eu quero sentir, eu quero porque eu creio que tem algo de Deus. Irmãos, olhando para essa reunião de Jesus em perspectiva, aquele primeiro grupo que eu falei é um grupo mais de uma dimensão pedagógica. Eu vou escolher a reunião pela capacidade que ela pode me dar, de me nutrir, de me ensinar, de me dar algo novo a respeito de Jesus. O segundo grupo é de uma dimensão muito mais operacional. São irmãos que têm capacidade, são como que guindastes, que conseguem levar outras pessoas e colocar diante de Deus. Leva no retiro, leva numa reunião, seja lá onde for, aonde o nome de Jesus vai ser pregado, tem gente que tem essa capacidade de operacionalizar e colocar aquela pessoa diante da palavra do Senhor. O terceiro grupo tem uma dimensão mais medicinal, eu estou com um problema na alma, Deus precisa falar comigo, eu estou doente, há algo que Ele possa ministrar no meu coração. Terceiro grupo, uma dimensão intelectual e último, emocional. A grande pergunta, irmãos, que nós devemos responder nesse texto aqui, porque descrever por descrever não vai fazer diferença nenhuma, a gente vai sair daqui sem algo de Deus para o nosso coração. Mas o mais importante que nós temos aqui a responder nessa noite é, pastor, como Jesus trata cada grupo que está presente nessa reunião em Cafarnaum? Porque a sensação que a gente tem, e parece aqui que o foco é o paralítico, e é um dos focos desse texto também, um grande milagre que o nosso Senhor Jesus fez, a sensação que a gente tem é que ninguém foi ministrado por Deus, e não é verdade, mas a grande verdade que nós vemos aqui é que Jesus tratou cada uma das pessoas que estavam presentes naquela reunião. E eu digo para você aqui nessa noite, Jesus Cristo, Ele quer tratar com você nessa noite, Jesus quer ministrar no seu coração, o Senhor Jesus quer te abençoar, o Senhor Jesus quer falar, a voz de Jesus quer ressoar sobre a sua história, quer abalar as suas estruturas. Você saiu da sua casa não para entrar nessa igreja e sair no 0 a 0, não, muito pelo contrário. Deus te trouxe aqui essa noite também, porque Ele deseja tratar com você, Ele deseja ministrar o seu coração, Ele deseja abençoar a sua vida, Ele deseja te transformar, Ele deseja te perdoar, Ele deseja reformar a sua história. Como que Jesus tratou cada um desses grupos aqui? Eu queria falar para você aqui nessa noite, se você sai da sua casa todos os dias querendo ouvir algo novo da parte do Senhor, se você saiu da sua casa aqui nessa noite orando e pedindo, Senhor Deus, ministra algo no meu coração, Pai, traz um ensinamento para a minha vida, traga uma porção da Tua palavra para o meu casamento, eu não sei mais o que fazer, Deus, olha o meu filho, eu não tenho mais recursos, me dá um novo ensinamento. Eu queria falar para você aqui nessa noite, que alguma coisa de Deus vai ser plantada na sua alma em nome de Jesus. Alguma coisa do Senhor vai ser semeada na sua história, porque eu e você não saímos de nossas casas para voltarmos sem uma experiência e sem algo de Deus sobre os nossos corações. Jesus está ministrando para você nessa noite sim também. Jesus está ministrando para você que tem essa dimensão de levar as outras pessoas para a igreja. A Bíblia diz aqui que Jesus olhou a fé daqueles homens. Jesus olhou a fé daqueles amigos. Eu quero falar para você, ministro também nessa noite, que Jesus está olhando a sua fé,
que Jesus está vendo o tempo que você passa de joelhos, as suas lágrimas quando são vertidas, que Jesus está contemplando cada oração que você coloca para a conversão da sua família, para mudar a situação lá no seu trabalho, para você suportar talvez um estigma da dor do passado. O Senhor está vendo. Muitos não querem saber mais do Senhor, porque eles não conseguem ver mais o Deus da glória em face dos problemas traumáticos que eles carregaram na sua alma. Mas eu quero falar para você aqui nessa noite, Ele está vendo a sua fé. Ele está contemplando o seu choro. Ele está contemplando e está vendo a sua luta. Ele está vendo quantas vezes você rema, bate na porta, e a porta não se abre. O Senhor está vendo, diz aqui o texto, e vendo-lhes a fé. No terceiro grupo, é o grupo daquela pessoa que foi trazida para a igreja. Eu não sei você, vou falar mais uma vez, aqui tem muitos jovens, eu sou filho de pastor. Isso tem uma época na minha vida, a última coisa que eu queria ir era ir para a igreja. E o meu pai, todos os dias, eles acordavam muito cedo, e meu pai, ele tinha uma técnica, é a técnica do susto. Ele não fazia carinho na gente. Ele dizia, acorda, levanta, porque se você não for para a igreja, o capeta vai puxar a tua perna. Gente, aí morria de medo de capeta, não quero ver o capeta, não quero saber disso, a gente não trabalha com esse negócio, mas eu não quero saber de igreja. E quantas vezes eu fui trazido para a igreja, até que uma vez, no ano eu já não lembro mais o ano, tenho 39 anos, a memória está começando a falhar. Depois de sobreviver à Covid de Manaus, me sinto um grande guerreiro, poderia entrar entre os heróis de Davi lá, porque não foi tão simples. Mas eu lembro de uma vez, não queria ir para um congresso da CNE em Guarapari, no Espírito Santo. 16 anos de idade. Estava lá sentado naquele auditório do SESC, e na ocasião foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, foi pregar a palavra do Senhor. Eu lembro até hoje que naquele dia que eu fui trazido, que eu não queria estar lá, quando aquele homem abriu o texto lá em Isaías, eu não me lembro mais o texto, e ele começou a ler aquele texto, veio uma compulsão no meu coração, e naquele sermão ele nem precisava mais pregar, e eu chorava diante de Deus. Eu fui tomado pelo Senhor, o Senhor me emboscou aquele dia. E irmãos, eu não sei, mas eu pedi perdão pelos meus pecados até onde eu me lembrava da minha infância. Senhor Deus, me perdoa e transforma a minha história, porque eu quero ser um novo homem. Eu queria falar para você aqui nessa noite, você que foi trazido, Jesus vai fazer algo de maravilhoso na sua história, eu creio nisso. Aquele Jesus estava diante, aquele paralítico, melhor dizendo, estava diante de Jesus, e a pergunta que se deve fazer, mas pastor, o que é que se poderia fazer naquele paralítico? Muitas vezes, nós somos procurados como servos de Deus para aconselhar famílias, jovens, seja qual idade for, os problemas que surgem, e as pessoas elas vêm querendo apresentar para a gente uma certa expectativa, achando que nós vamos apresentar uma solução para os seus problemas, para os seus sintomas, mas nunca elas saem tão satisfeitas, porque quando nós abrimos a palavra de Deus ela deseja ministrar o nosso coração. O problema desse paralítico aqui, a paralisia, melhor dizendo, não era a causa do problema que ele vivia. Era simplesmente um sintoma. E Jesus, quando vai tratar a vida do paralítico, Jesus cura é a causa dele. O problema daquele paralítico, parece-me que ele não andava, talvez fosse de uma paralisia, que fosse reflexo de uma vida de pecado. O problema daquele paralítico talvez não fosse um problema das pernas, mas era um problema de consciência. A sua consciência era uma consciência doente. O seu problema não estava no seu corpo, o seu problema estava na sua alma. Foi por isso que quando Jesus olha para aquele paralítico, ele não mandou ele se levantar primeiro. A primeira palavra de Jesus foi: os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus por isso. Eu queria falar para você também aqui hoje mais uma vez. Se você chegou aqui paralisado pela sua consciência,
se você vive sob o signo da dor, sob o signo da culpa, se você não consegue vislumbrar um horizonte, se o seu casamento vai de mal a pior, se você não consegue segurar as pontas mais da sua vida material, da sua vida patrimonial, talvez se você perdeu no meio desse emaranhado do que é a vida, que é tão complexo, a palavra do Senhor diz aqui para mim, para você, que Jesus ele pode perdoar os seus pecados e os meus pecados e nos colocar de pé mais uma vez. Hoje ele está aqui ministrando os nossos corações pelo seu Santo Espírito para perdoar os nossos pecados. Fui aluno da última escola bíblica sobre os ídolos do coração, e é isso mesmo. Dentro da nossa alma, nos corredores mais sombrios, está lá aquele ídolo escondido, escamoteado, naquelas regiões onde nós não temos acesso. Mas aquilo ali está paralisando a minha história e a sua história. Parece-me que tem momentos na vida que a gente se arrasta, mas o Senhor Jesus diz aqui na sua palavra para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. Irmãos, agora você que é bem intelectual, muito sabido, Jesus tem algo para você também. Tem. Eu lembro-me, em 2018, eu e a minha esposa, a gente resolveu fazer uma viagem, e pastor viajando para qualquer lugar do mundo, caça igreja, não é verdade? Aí a gente resolveu fazer uma viagem para os Estados Unidos e caçou uma igreja. Vamos sentar. Eu falei, nós não vamos numa igreja presbiteriana, vamos diferente. Vamos se sentir incomodados por Deus. E a gente sentou naquela igreja, e a primeira coisa, nós presbiterianos temos essa carga de formação teológica muito sólida, muito bonita, e que é motivo de louvar a Deus por isso. Mas eu lembro-me quando eu sentei naquele banco, uma igreja lotada de gente, o pastor que estava no púlpito parecia que estava falando para mim e para minha esposa. Ele disse assim, você que chegou aqui, sabido, que conhece, que gosta de ler livro, que leu aí alguns livros de teologia. Contaram para esse rapaz que um pastor presbiteriano está visitando a igreja. Você aí, Deus vai bagunçar a sua cabeça. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus, porque o meu Deus é um Deus, não é de confusão, é um Deus de ordem. E a gente fica ali, e aí ele pregava, no meio da pregação ele parava e falava, olha, mas Deus está falando com você. Eu falei, não é possível, como é que pode? E o Senhor ministrou, e o Senhor foi falando ali no nosso coração, e eu falei, verdadeiramente, o Senhor ministrou em nossas vidas. Você que chegou aqui, eu queria falar para você aqui, em nome de Jesus, não me leve a mal, mas eu queria clamar ao Senhor nesse instante que Ele confunda a sua cabeça. Se você coloca as ações de Deus dentro de um quadro, de um gráfico cartesiano, achando que Deus vai agir a partir daquela teologia ridícula dos amigos de Jó, de causa e efeito, de causa e efeito, de causa e efeito. Não, você está passando por isso porque, não, isso não existe. Isso não é evangelho, mas deixa Deus te confundir, talvez por causa da sua incredulidade, porque Deus é Deus, sobre o que você sabe e sobre o que você não sabe. Depois que eu virei pai, a gente aprendeu, eu e minha esposa, voltamos a apreciar as músicas infantis. Tem uma música que diz assim, vede cautelosamente vai, um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor, não deixa parar. Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Esqueci o resto, está vendo? Vocês completam aí. Quem me conduz é o Senhor. Uma coisa é isso aí. E uma esposa de um pastor lá de Niterói, falou assim, aprendi outra música de novo com a teologia daquelas crianças. O mar é pequeno e grande é o mar. Jesus segura a minha mão. Essa é a vida com o Senhor. A gente acha que vai colocar o mar dentro do nosso coração. O Chesterton dizia, todos aqueles que querem colocar o mundo na sua cabeça são lunáticos. Não é à toa que Euclides, quando foi criar o seu círculo, ele se inspirou na Lua.
E é por isso que os lunáticos são tão cheios de si e têm tantas certezas de si. E o Lewis dizia, nós vivemos no mundo do romance, quando nós temos um pouco de certeza, mas ainda há uma penumbra da história que nos eleva e que nos impulsiona a caminhar mais e mais, dependendo do nosso Senhor. Que Deus, Ele mexa com você. E se você que é emocional, que Jesus te alegre mais nessa noite. Que Jesus aumente o seu coração de alegria, de ânimo. Que Jesus cure as suas emoções. Que Jesus, Ele te renove para a honra e glória do Senhor. Chegando ao final, irmãos, dessa breve reflexão, há algo que emerge desse texto aqui para nós. Há uma tese aqui. Talvez se você guardasse alguma coisa, guarde pelo menos a tese. Esqueça os grupos. Se Deus falou com você, glória a Deus. Mas guarde a tese do texto, porque pelo menos isso aqui a gente guarda. Há algo que fica pulando nesse texto aqui para a gente. E o que pula, e o que é muito claro aqui, que o Espírito Santo deixa aqui tão evidente para nós, é que esse texto está dizendo para mim e para você que Jesus tem autoridade. Jesus, irmãos, tem autoridade. E é isso que essa história, nessa reunião, está explicando. Olha, onde o nome de Jesus é afirmado, ele exerce a sua autoridade como Filho de Deus. E a pergunta que eu quero responder brevemente nessa noite é: quais são os efeitos dessa autoridade na vida do crente? O primeiro efeito é que essa autoridade, ela traz para mim e para você segurança. Tenha certeza, se você se render ao Senhor Jesus, se você se render aos pés de Cristo Jesus, eu e você podemos ter a segurança de que os nossos pecados, eles foram perdoados. É a segurança de se achegar diante de Deus por um novo e vivo caminho. É o que Paulo diz lá em Romanos 5, se não me falha a memória, nós temos hoje um lugar de privilégio diante de Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, da qual nós podemos ter acesso a esse Deus, pelo caminho que Ele pavimentou, e nós podemos andar não mais com medo, mas sim com ousadia e segurança no sangue de Jesus. Então a autoridade de Jesus traz para mim e para você a segurança de que os nossos pecados, eles são perdoados, e eles podem ser perdoados se você se render a Ele, se você render ao Senhor. Quais são os efeitos dessa autoridade na vida do cristão? Segurança. Em segundo lugar, confiança. Além de trazer segurança, traz confiança. Porque eu posso sair da minha casa, independente do pregador, independente da forma de entregar a mensagem, eu tenho a certeza de que o Senhor Jesus ministra, de que o Senhor Jesus fala, de que o Senhor Jesus cura, de que o Senhor Jesus transforma. Então eu e você podemos ter a certeza, mesmo se tiver 3 pessoas no estacionamento falando de Jesus, ali Ele pode fazer algo, ali Ele pode ministrar algo, porque esse é o Senhor. Então eu e você podemos ter confiança. E em terceiro e último lugar, nós podemos ter esperança. A gente pode criar expectativa. A gente pode criar expectativa para amanhã, porque Ele foi lá na frente resolver tudo para mim e para você, Jesus. Eu posso acordar todos os dias e olhar para os meus filhos, e a gente fica comparando o nosso filho com as coisas tão complexas que é a vida hoje, numa sociedade cada vez mais urbanizada, cada vez mais secularizada, cada vez mais antropocentrizado, se é que se pode dizer isso, onde o homem ele acaba sendo a medida de todas as coisas. A gente fica projetando, meu Deus, e os meus filhos? O que será dele? Não sei se é o seu caso também. Muitos pais têm filhos com TEA, transtorno do espectro autista. Meu filho tem, meu filho mais velho, e a primeira coisa que nós pensamos, o que será do meu filho, Senhor? Eu lembro-me, uma vez, quando estava na igreja pensando de Manaus, Deus ministrou no coração da minha esposa, seu filho nasceu assim, para a minha glória. Então descansa, minha filha. Então nesse dia a gente parou de chorar, as hesitações existem, mas eu tenho certeza que o amanhã do meu filho,
que o amanhã do meu outro filho, que o amanhã do meu casamento, que o amanhã da minha história, Ele já foi lá na frente cuidar. E o que o Senhor amanhã também, Ele já foi lá na frente cuidar. Que eu e você, nós podemos sair daqui nessa noite na certeza que Jesus, além de ser suficiente, Ele é a nossa esperança. Concluo as minhas palavras dizendo para você, é isso que acontece nas reuniões onde o nome de Jesus é afirmado. Só pode acontecer isso. E o que cabe a mim e a você nesta noite? O que cabe a mim e a você é se render aos pés de Jesus. O que cabe a mim e a você é se ajoelhar, é se prostrar e se colocar diante de Deus e dizer assim, Deus, bandeira branca, eu não vou mais lutar. Eu não vou dar murro em ponta de faca mais, Senhor. Eu não vou recalcitar contra os aguilhões. O que eu vou fazer aqui, como aquele paralítico fez, eu vou me render. Mas eu falo para você, em nome de Jesus, se você se render, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, Ele vai dizer ainda para você nessa noite, levanta-te, toma o teu leito e anda. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe para esse lugar. Porque aqui é a igreja do Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe para cá nessa noite. Porque, ó Pai querido, estamos aqui sedentos do Senhor. Eu rendo a minha vida ao Senhor. Pai querido, nós colocamos os nossos sonhos aqui diante do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, hoje, ou em qualquer dia dessa semana, possa ministrar o nosso coração. Que nunca, ó Deus, que nunca possamos sair da Tua presença e nas reuniões onde o nome do Senhor é afirmado, sem sentir os efeitos da Tua autoridade em nossa história. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã que ouviu da Tua palavra, se o Senhor falou, ó Pai querido, fortalece a vida de cada um deles. E que possamos, ó Pai, passar pelas portas dessa igreja, olhar para o horizonte e descansar, porque o Senhor está cuidando de nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos.